Estamos agora lendo o livro de Naum, capítulo 2. Eu vou começar desde o 1, porque paramos ontem no versículo 2 e vamos dar sequência a essa meditação hoje. Vamos, antes de tudo, pedir que Deus dirija-nos. Senhor, fala conosco. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento e desperta a nossa fé. Nós precisamos dela, meu Deus, para manter-nos salvos até o fim. Eu entrego essa meditação em tuas santas mãos. Amém. Versículo 1 do capítulo 2. O destruidor subiu contra ti, guarda tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o teu poder, porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojarão e destruíram os seus ramos. Os escudos dos teus fortes serão vermelhos, os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes no dia da tua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como o de tochas, correrão como relâmpagos. Ele se lembrará dos seus valentes, eles, porém, tropeçarão na sua marcha. Apressar-se-ão para chegar ao seu rumo quando o amparo for preparado. As portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido. E decretado, ele será levada cativa, conduzida para cima, e as suas servas acompanharão, gemendo como pombas batendo os seus peitos. Então, só apenas lembrando que nós estamos lendo, na verdade, a destruição que ocorreria em Nínive, A Síria seria abalada, uma vez que ela também já fez coisas muito piores às outras nações. E agora nós estamos vendo o profeta Naum fazendo o julgamento a ela, O peso contra a eles. E aí, continuando no 8, Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas, porém ela agora vaza. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões, riquezas há de todo gênero de bens desejáveis. Vazia, esgotada e devastada está, derrete-se o coração e treme os joelhos, e em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles se enegrecem. Onde está agora o covil dos leões e as pastagens dos leãozinhos? Onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que o espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes e estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. O comentário diz: é decretado. Já era tarde demais para Nínive, pois a destruição estava às portas. Na ânsia de conquistar riquezas, terras e povos, os ninivitas haviam sido implacáveis e extremamente desumanos. Porém, agora seriam alvo da destruição. Toda a sua riqueza e todo o seu prestígio foram arrancados e os seus bens foram saqueados. Chegou a hora de receber o pagamento das suas perversidades, pois o próprio Deus estava contra eles. Diante disso, eles não possuíam nenhuma chance de resistir à nação divina, e muito menos de sobreviver. Da mesma forma, todos são alertados quanto aos erros e chamados ao arrependimento, mas nem todos aproveitam a oportunidade de salvação que o Senhor concede. Qual lição nós tiramos dessa história que acabamos de ler? É simples. Eles antes dominavam muitas cidades, muitos lugares, fazia barbaridade contra as pessoas
e não tinha ninguém que pudesse julgar aquela causa, era injusto. Mas havia um que estava vendo, o próprio Deus. E é aí que tem muitas pessoas que se enganam. Às vezes ela faz as coisas erradas contra os outros, ela age com impunidade, com injustiça, ela não se importa, na verdade, com o seu próximo. Ela não se coloca no lugar do seu próximo, ela simplesmente busca os seus próprios interesses. Mas isso com o tempo acaba. Olha só, todo aquele reinado, toda aquela pompa, tudo que a Síria viveu naquele período, agora está acabando, né? Chegou o fim. E quantas pessoas, às vezes, ela fala assim, o meu dinheiro é a minha riqueza, o meu dinheiro é o meu Deus. E ela é dominada por aquelas riquezas, mas mais cedo ou mais tarde aquela riqueza acaba. Ou vem uma doença e, por exemplo, ela pode comprar um hospital, mas não vai conseguir jamais comprar a cura. Então, nada que diz respeito a esse mundo pode nos fazer ter segurança ou manter a paz. Pelo contrário, nós precisamos ter a fé. A fé é a coisa mais importante que nós podemos ter. E a alma tem que ser preservada. Por isso que eu vejo, né, impérios, dominadores, pessoas más, tudo passa e vai passar. Naum capítulo 3. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim, os defuntos tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão dos pecados da meretriz, muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. O comentário diz, ai da cidade ensanguentada, Nínive se tornou inimiga do Eterno, pois estava mergulhada em mentiras, violências e imoralidade. Por isso foi condenada por ele. Assim todas as nações tomaram conhecimento da terrível vergonha na qual ela se encontrava. Da mesma forma que o orgulho e a vaidade fizeram Nínive perecer na rebeldia contra Deus, esses mesmos erros têm feito as pessoas teimarem e insistirem no pecado contra ele, até o momento em que, de igual modo, serão envergonhadas perante os olhos de todos. Lendo aqui, né, esses versículos e também o comentário do bispo, eu me lembrei daquilo que está escrito, que diz assim, maldito o homem que confia no próprio homem, né? Por exemplo, se eu confiar ou ter um excesso de autoconfiança, isso vai se tornar uma cilada mais tarde para mim mesmo. Porque o auto-engano é a pior coisa que tem. A pessoa ela é levada ao mau caminho e ela pensa que está tudo bem. Então, maldito o homem que confia no próprio homem, não digo só o seu semelhante, mas em si mesmo, ou confia demais no dinheiro, confia demais nos bens, numa outra pessoa, enfim, qualquer coisa que diz respeito a esse mundo. No 6, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, envergonhar-te-ei e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? Donde te buscarei consoladores? És tu melhor do que Non-Amon, que está assentada sobre os canais, cercada de águas, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força e não tinha fim. Put e Líbia foram o seu socorro. Todavia, foi levada cativa para o deserto. Também os seus filhos foram despedaçados nas entradas de todas as ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Tu também serás embriagada e te esconderás, também buscará força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras, com figos temporãos.
se a sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres, as portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira água para o cerco, reforça as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa o barro, pega a forma para os tijolos. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á com a locusta. Multiplica-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. Os teus príncipes são como os gafanhotos e os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, em subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão. Os teus pastores dormirão, ó rei da Síria. Os teus ilustres repousarão. O teu povo se espalhará pelos montes sem que haja quem o ajude. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. O comentário final fica assim: os teus pastores dormirão. Os líderes de Nínive se ocuparam com tudo, menos com o cuidado do povo. Por isso o fim deles foi fatal. Não havia mais remédio que pudesse curar a dor e o sofrimento que se abateria sobre essa cidade. E não havia ninguém que pudesse livrá-la de um destino tão triste. Da mesma forma, aqueles que não se arrependem dos seus pecados estão fadados a morrer sem salvação. Quem lê essas palavras deve aproveitar a oportunidade que o Altíssimo dá e se entregar a Ele com toda a sua fé. Enquanto a pessoa está viva, há chance de ser salva, mas ao morrer já não restará mais nada a ser feito por sua alma. Lucas 13:3. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O Senhor Jesus falou: todas as coisas vão passar, céus e terra passarão, mas as palavras dele não. Por isso, vale a pena você depositar sua fé na palavra. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Então, quando nós bebemos da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós estamos bebendo do Espírito de Deus. Vida. Vida que nos faz e nos conduz viver nessa vida aqui, nesse mundo, e chegar na vida eterna com a vitória nas mãos. Assim como Deus é a palavra, o diabo também é a palavra. Então, mas só que a palavra do diabo é a palavra de dúvida. Ele põe em dúvida a palavra de Deus. Por isso que quando a pessoa está no espírito da dúvida, ela não consegue usar a fé. A fé é como um músculo. Se o músculo não for exercitado constantemente, naturalmente ele vai atrofiar, ele vai ficar atrofiado, ele vai ficar fraco. Então assim tem muitas pessoas, Elas dizem com a boca ter fé, mas a fé dela é uma fé atrofiada, uma fé fraca, é uma fé inválida. A fé forte é aquela fé que está sempre em exercício. Aí você pode perguntar assim: de onde vem a fé? Bom, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós fazemos o que acabamos de fazer, meditar na palavra de Deus, nós estamos bebendo do espírito da fé. Nós estamos possuindo a fé que Deus nos dá. Mas aonde eu pratico a fé? Então, para que a fé venha a ficar forte, como eu pratico? Bom, vou contar uma história rápida. Os discípulos entraram no barco, o Senhor Jesus mandou que eles fossem adiante dele. Jesus foi para o monte, estava orando, e por volta da hora pouca da madrugada, ele viu que o barco já ia no meio. Então o que ele fez? Andou por sobre as águas e foi ter com eles. Mas veio uma tempestade tremenda. Os discípulos cheios de medo, não sabiam o que estava acontecendo. E quando viram que vinha alguém, eles pensaram que era um fantasma, ficaram com mais medo ainda.
Mas aí Jesus, andando sobre as águas, falou: não temais, sou eu. Pedro, ele teve uma atitude de fé extraordinária, porque ele falou assim: se és mesmo Cristo, manda-me ter contigo. E Jesus falou logo: vem. Quer dizer, quando nós usamos a fé, então a fé move montanhas, né? Quando nós mandamos ela se mover. Então, na palavra do Senhor Jesus, Pedro tomou uma atitude, desceu do barco e andou sobre as águas. Só que aí aconteceu algo. Ele começou a reparar a força do vento, a força da tempestade, e ele afundou. E ele pediu socorro a Jesus, mas Jesus já estava pertinho dele e só levantou ele. E chamou ele homem de pequena fé. Quer dizer, assim também somos nós quando nós não exercitamos a nossa fé na sua palavra, quando nós não cremos. Quando nós cremos na palavra de Deus, ainda que as circunstâncias sejam totalmente contrárias, não importa. Importa é que a nossa fé está nos levando ao bom caminho. Nós vamos ter o resultado certo. Então, ter fé é você exercitar, e ela é exercitada nos momentos de dificuldade, nas doenças, nos problemas, nas lutas. É nessa hora que eu preciso usar minha fé, e aí ali eu estou então fortalecendo ainda mais. Porque depois que passa, eu olho para trás e vejo que valeu a pena ter lutado, perseverado e ter permanecido firme. Tá bom? E você? Já enfrentou lutas? Já passou situações que você teve que usar a sua fé? Se quiser, nos conte aí no comentário, tá bom? Manda esse vídeo para alguém, especialmente para aquelas pessoas que não sabem ler e os invisuais. Compartilhe esse vídeo com eles para que eles possam ter acesso à Bíblia, aqui lida comigo, tá bom? E com os comentários da Bíblia do Bispo Macedo. Olha, que Deus abençoe você. Fique bem.